Não sabe o próximo passo? Concentre-se no que já tem e acredite, você tem o suficiente. Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Meu nome é Larissa, este é o canal Vida com Deus e no vídeo de hoje eu quero tratar justamente sobre esse tema de não sabermos sobre o próximo passo. Também vou falar dessa angústia que nos vem e muitas vezes até mesmo uma paralisia por não sabermos do futuro. Vou dizer também sobre duas causas que eu acredito serem responsáveis por esse sentimento nosso, essa sensação de não conseguirmos nos mover por não sabermos o próximo passo. E também, claro, vou dar uma dica prática do que devemos fazer para conseguirmos não só sair desse estado de paralisia, mas de agirmos, de seguirmos em frente. E claro, sempre numa perspectiva bíblico-cristã. E de bônus, tem muita coisa, de bônus eu quero dar um ponto de atenção, que é uma desculpa que geralmente a gente se dá para não colocar em prática esse aprendizado aqui. Vamos lá? Quantas e quantas vezes não nos sentimos perdidos, confusos, por não sabermos o próximo passo que devemos dar? Seja na área profissional, seja na área emotiva, seja na resolução de um problema, até mesmo espiritualmente, quando a gente pensa, poxa Deus, eu tô lendo a tua palavra, tô indo à igreja, falando com os irmãos, orando, e ainda não entendi qual deve ser meu próximo passo, esse algo novo, né? E é normal que a gente fique confuso, afinal nós não somos Deus, nós temos essa limitação humana, nós não sabemos do amanhã, né? Quem é onisciente e presciente é o Senhor, esses são atributos exclusivos dele. Agora tem uma coisa que a gente não pode fazer, é parar, exatamente, parar, não continuar, não nos mover. Ai Larissa, mas eu nunca fiz isso, será? Quantas e quantas vezes você já não deixou uma tarefa do dia por fazer porque você estava ansioso com alguma coisa de amanhã, né? Eu já entro até na primeira causa, que é a ansiedade. Gente, o coração ansioso quer saber do futuro e ele não consegue se concentrar no presente, no dia de hoje. Então, por isso, muitas vezes, a gente realmente deixa de fazer o que deveria ser feito hoje por tamanha preocupação que a gente tem com o amanhã. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Meu filho estava prestes a começar a escolinha e ainda antes dele começar, eu já comecei a ficar ansiosa, justamente porque eu sabia que eu teria que trabalhar, né? Era até esse um dos motivos pelos quais ele estava indo, né? Para a escola. Então eu sabia que eu ia precisar trabalhar, só que eu não sabia onde eu ia trabalhar, onde seria essa empresa, né? O que eu faria nessa empresa, o tempo então que eu gastaria para chegar nesse lugar, que eu não fazia ideia qual seria. E isso implicaria diretamente em eu ter menos tempo com meu filho, porque daí eu precisaria deixá-lo mais cedo na escola, buscá-lo mais tarde, ou se o meu marido fosse buscá-lo, ainda assim sobraria menos horas do dia para eu ter com o meu filho. E tudo isso, claro, o dia de amanhã, esse próximo passo que eu não sabia qual seria, me trouxe ansiedade. O meu coração ficou inquieto, né? E aí, eu parei, eu orei, né, no meu tempo de leitura com o Senhor, e Ele me trouxe o seguinte lembrete. Agora, Larissa, você tem que, no dia de hoje, tá? No dia que Ele me trouxe esse entendimento, no dia de hoje você ainda tem que preparar a janta, você tem que fazer a rotina noturna com o seu filho, né? Eu e meu marido fazemos juntos. Depois você ainda tem que dar uma geral na casa, tem que tomar banho, enfim, eu tenho a minha própria rotina. Essas são as preocupações que você tem ainda no dia de hoje. Ah, e outra coisa, você ainda tem o seu filho em tempo integral com você.
né? Então lembre-se disso e esteja presente em cada coisa que ele te mostra, em cada coisa que ele pede para você brincar, em cada livrinho que ele pede para você ler junto. Gente, é uma coisa muito simples, sabe? É realmente o estar presente, é viver um dia por vez. E foi daí que voltou à minha mente Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo apenas sobre ansiedade. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, tá? E olha que interessante esse versículo. Não só a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, como também a gente tem que se preocupar e se concentrar nos problemas de hoje e trabalhar neles, porque a Bíblia diz isso, ó, não se preocupem com o amanhã. O amanhã vai trazer suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus problemas, os seus próprios problemas. Então, você já tem problemas no dia de hoje. E por estes problemas do dia de hoje, você sim é responsável hoje. Você tem que fazê-los hoje. A segunda causa que eu quero trazer é sobre controle, ou a necessidade que temos de ter o controle da nossa vida, né? Aí alguém pode falar assim, poxa, mas né, se não for você que deve controlar sua própria vida, quem será? Mas na verdade é uma diferença muito grande entre nós sermos responsáveis pela nossa vida e nós acharmos que controlamos a nossa vida. Nós não detemos o controle, tá? A gente sim é responsável pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pela nossa conduta, mas aí inferirmos que temos o controle absoluto, isso é um erro. Vejam só Tiago 4:13-15. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Gente, que palavra, não é mesmo? Que palavra! E quantas das vezes a gente não se pega falando, não, eu vou fazer isso, eu vou ficar lá, eu vou estar aqui, daqui a um tempo eu vou estar naquele lugar, eu vou fazer aquilo lá. A gente nunca sabe. A Bíblia aqui foi gentil até de falar que a gente não sabe o que acontecerá amanhã, porque a gente não sabe o que acontece no milésimo seguinte. Quantas e quantas vezes já não aconteceram coisas na sua vida do tipo, você acorda, tem certeza que de manhã não tem nenhuma coisa diferente que você tem que fazer, é só a rotina que você tem que levar. E aí, bastou uma mensagem, um telefonema, um e-mail e mudou a sua manhã completamente. Gente, sempre que isso acontece, porque acreditem, não aconteceu só uma vez na minha vida, isso é assim frequente. Eu sempre penso, nossa, agora há pouco que eu acordei, eu tinha certeza que a minha manhã seria de tal jeito e ela está sendo completamente diferente. E é assim é que é. Mais uma vez, nós, quem é onipotente, né, tem todo o poder, onisciente, sabe de todas as coisas, presciente, sabe de todas as coisas antes de elas acontecerem, onipresente, está presente em todos os lugares, é Deus. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele sabe de todas as coisas, o tempo dele é outro, nós não. Quando a gente aceita esse fato, a gente pode então decidir agir sobre o que é cabível, o que é esperado. E o que é esperado? Fazer exatamente aquilo que já foi confiado a você. Como assim, Larissa? Vamos voltar ao meu exemplo. Eu, como mãe, como esposa, como dona de casa, eu sabia as coisas que eu tinha que fazer em cada dia para que todo o nosso fluxo, né, toda a nossa dinâmica familiar funcionasse. Então, o que eu deveria fazer se eu não sabia qual seria meu próximo passo, onde eu trabalharia, o que eu faria? Continuar fazendo aquilo que eu já sabia que eu tinha que fazer. Porque se eu me deixasse ser consumida pela incerteza ou pela total falta de noção do que vai ser depois,
era bem provável que eu perdesse o tempo com meu filho que eu ainda tinha, né, desse tempo integral, e não fizesse com qualidade, com inteireza de coração, as tarefas que eu já tinha. Pensa agora na sua vida, nas coisas óbvias, simples e corriqueiras que você já sabe que você tem que fazer. Agora adivinha qual que deve ser o seu próximo passo? Adivinhou? É fazer tudo isso que você já sabe que você tem que fazer. É exatamente isso. Ai, Larissa, mas quando eu penso no próximo passo, eu tô falando de algo novo, não de alguma coisa que eu já faço. Mas, gente, a chave é esta, ó. Continue fazendo o que você tem claramente delegado a fazer até que Deus te conduza para algo novo, tá? Porque se nós não formos fiéis ao que ele já nos orientou e já nos confiou, como que ele então vai nos confiar coisas novas? A gente vai o que então para Lucas 16, 10 a 12? Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta dessas riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então a chave é essa. É sermos fiéis no pouco. Tudo o que façamos com interesse de coração, como que para Deus e não para os homens. Colossenses 3, 23 a 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, Senhor, a quem vocês servem. Gente, olha que lindo! Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. É tudo o que fizerem, tá? Como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão o Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. E, gente, eu tenho que ler agora Romanos 12, porque tem exatamente a ver com Colossenses 3, 23 e 24 e com essa fidelidade em todas as coisas, desde as aparentemente pequenas às aparentemente grandes, que é Romanos 12, 1, mas eu vou ler a versão da mensagem, essa Bíblia aqui. Vamos lá para Romanos 12, 1. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Fazer aquilo que Deus já nos confiou, pouco importa se você acha que é importante ou não, que é tão significativo ou não, que já é antigo, é mais antigo do que andar para frente. Isso é ser fiel ao que Deus te confiou. Isso é, de acordo com Romanos 12, 1, e que a gente crê nessa Bíblia sagrada, é a palavra de Deus, é o próprio Senhor aqui, isso é uma oferta ao Senhor. Toda vez que nós fazemos essas tarefas do nosso dia, inclusive a parte prazerosa, que é passear, tá? É para o Senhor. Que a gente não pense que é só no momento que a gente está, por exemplo, vendo um vídeo como esse, ou lendo a Bíblia, ou falando de Deus com alguém, estudando, cantando músicas ao Senhor, que Deus está se agradando. Na verdade, é com a nossa vida inteira. E é inclusive com as tarefas que aparentemente ele não vai estar sendo o enfoque, porque na verdade o nosso coração deve sempre querer servi-lo, sempre querer fazer cada item do nosso dia, da nossa lista, como se fosse para ele. Quando eu estou cozinhando, eu cozinho para ele. Quando eu estou arrumando as roupas do meu filho, eu estou arrumando para ele. Quando eu estou amando meu esposo, eu estou amando para ele. Quando eu estou sendo gentil com meu vizinho, que é completamente descrente, muitas vezes amargurado, eu estou fazendo para Deus, né? Tá. Agora, gente, vem o ponto de atenção. Qual é o ponto de atenção? Já temos exatamente tudo de que precisamos para as tarefas que devemos realizar. Nossa, como assim? Você já tem tudo do que você precisa para você conseguir executar a tarefa que Deus te confiou.
Aí fala assim, não, mas não é óbvio? Não é óbvio. E muitas das vezes, porque eu chamo de ponto de atenção, é exatamente aqui que começa uma desculpa da nossa parte para nós não cumprirmos a tarefa simples que nós temos no nosso dia. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem o que a gente precisa, que a gente ainda não é o que a gente precisa, que a gente não tem os recursos e as ferramentas que a gente precisa para fazer aquilo que Deus pediu hoje. Gente, se Deus pediu, Ele capacitou. Se Deus ordenou e confiou aquela tarefa, Ele já te deu absolutamente tudo do que você precisa. E a gente vai ler o quê? Exemplo bíblico, porque não é só minha falação aqui. Tá em Êxodo 12, 31 a 35, ó. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos e o seu gado, como tinham dito, e abençoem a mim também. O faraó falando, tá? Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem a sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas nas roupas. Os israelitas seguiram as instruções de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Foi assim que eles despojaram os egípcios. Gente, isso é a Bíblia, tá? É incrível. Veja só. Um pouquinho do contexto, bem resumidamente, tá? O povo judeu tinha ficado escravo no Egito por 430 anos. Daí Deus manda Moisés resgatá-los. O faraó, obviamente, não deixaram todos os escravos que ele tinha. E daí, depois de 10 pragas, é esse momento que o faraó fala: vão embora e vão prestar culto ainda, me abençoe. Depois ele caiu em si, voltou atrás, né? A gente pode em outro vídeo falar sobre isso. Mas nessa hora que ele tá deixando o povo sair, tá liberando o povo, ele ainda fala pro povo levar o rebanho e os gados. E aí, diz aqui, ó, no versículo 35, que os israelitas seguiram as instruções de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, imagina, bem como roupas. A pessoa era escrava ali do Egito, né, aquele israelita, e ele falava: olha, eu tô saindo daqui, já você vai ficar sem ninguém para trabalhar para você, e de quebra eu quero o seu ouro, sua prata e sua roupa. E eles deram. Diz aqui o Senhor, no versículo 36, que o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Foi assim que eles despojaram os egípcios, ou seja, levar os despojos é levar os pertences, né? Fora que o faraó tinha dito que podiam levar também o rebanho e o gado que eles tinham, né? E o que isso tem a ver, né? Isso tem a ver que os israelitas e os judeus estavam saindo ali do Egito para um outro lugar, né? Que a gente sabe que essa terra prometida tinha até um outro tempo de duração para ser entre Egito e o deserto até a Terra Prometida. Por uma série de fatores, eles acabam ficando nesse deserto por 40 anos. E aí, é até outra geração só que consegue entrar na Terra Prometida. Mas vamos nos lembrar de que no exato momento que eles estavam saindo dali, eles nem sabiam quanto tempo, nem exatamente assim o lugar onde eles pisariam, como seria. O importante, e por que eu tô trazendo essa passagem aqui, para falar que a gente sempre tem tudo que a gente precisa para a fase da vida que a gente está, para cumprir as tarefas que Deus já nos confiou, é que Deus deu tudo do que eles precisavam para eles irem para essa próxima etapa da vida. Eles saíram como escravos, eles saem levando tudo que era dos senhores deles. Então, se Deus... E depois ainda Deus supre com maná, que era um alimento que eles tinham todos os dias. Tá, então vamos aqui agora recapitular tudo que falamos, tá? É normal a gente não saber o próximo passo. Nós somos humanos. Quem é onisciente e presciente é Deus. O que a gente não pode fazer é parar e ficar angustiado com esse fato. O inimigo, ele usa a ansiedade e a necessidade do controle para afligir o nosso coração e para nos paralisar. 3, a dica prática foi:
Façamos o que já sabemos que devemos fazer. Façamos tudo como que para Deus. Ofereçamos toda a realização das tarefas comuns a Deus como uma oferta a Ele, tá? E o ponto de atenção, você já tem tudo do que você precisa para esta fase da vida e para realizar as tarefas que Deus já confiou a você. Amém, meus queridos? Vamos terminar com Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A caminhada com o Senhor é assim, meus amados. É passo a passo, como lâmpada para os meus pés, iluminando cada passo e não corridas à frente, entende? Quando fala que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, a lâmpada ela ilumina exatamente o raio aqui de alcance dela. Então é passo a passo. A lâmpada não vai iluminar corridas a fio, tá? É cada passo. E que a gente enxergue o milagre do Senhor em cada pequeno passo do nosso dia. Amém? Maranata!